Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa boa aula. Desejo a todos uma excelente aprendizagem. Hoje teremos uma questão do concurso de escrevente do certame de 2016 e está no formato de prova versão 1, tá bom? E provavelmente será a prova que vocês terão em mãos. Vamos para o desafio? Eis o desafio. Deixo aqui para vocês tentarem fazer antes de vocês darem aquela boa piadinha na nossa resolução. E o que usaremos? Organização de dados, operações básicas, noção de porcentagem e noção de equação do primeiro grau. Então, vamos à leitura do problema, na qual lerei selecionando as informações para vocês, tá bom? Certo plano de saúde emite boletos para pagamento bancário com as seguintes condições: pagamento até o vencimento, X reais. Pagamentos após a data de vencimento, X reais mais uma taxa de juros mais uma multa. Um conveniado desse plano de saúde pagaria 1.198 se tivesse feito o pagamento até o vencimento. Porém, houve alguns dias de atraso, o que acarretou uma multa de 10% e juros de 60 centavos por dia de atraso. Como ele pagou um acréscimo de R$ 124, o total de dias em atraso foi igual a... Bem, vamos entender primeiro o que o problema está perguntando. Quer saber a quantidade de dias que esse conveniado ficou sem pagar, ou seja, o tempo de atraso. Bem, então aqui vamos a algumas considerações. O pagamento, ele seria quando feito no dia 1.198 reais. Os juros, ele seria o quê? 60 centavos ao dia, caso não fosse feito o pagamento. E a multa seria o quê? 10% do valor do pagamento, ou seja, 10% de 1.198. E o acréscimo, quem é ele? Uma quantia. Essa quantia, ela seria a multa mais os juros, certo? E aqui nós já sabemos de quanto que é esse acréscimo. Esse acréscimo, ele é de R$ 124. Então, o que nós podemos fazer para descobrir quantos dias de atraso esse conveniado ficou, Bem, aqui nós podemos trazer para este cantinho aqui essa expressão, A multa, ela é 10% de 1.198 mais a quantidade de dias, que aqui eu só vou colocar como D maiúsculo, multiplicado pela taxa de 0,60 centavos. Tudo isso deu igual a 124. Bem, como que eu calculo essa taxa aqui de 10%? Lembra, 10% é um número, nesse caso 10 dividido por 100. De quanto? De 1.198. Mas nós temos aqui a nossa taxinha, 0,60, que multiplica a quantidade de dias. E tudo isso ainda continua sendo igual a 124. Aqui nós vamos fazer essa simplificação, que nada mais será do que 198 dividido por 10, que será igual a 119,80 centavos, adicionados a 0,60, que multiplica D. Tudo isso vai continuar sendo igual a 124. O que nós podemos fazer aqui? Podemos subtrair 119,80 dos dois lados, certo? Princípio aditivo da equação do primeiro grau. E o que nós podemos fazer? Aqui nós vamos simplificar, ou seja, 119,80 menos esse mesmo valor é igual a zero, e nós vamos ter 0,60, que multiplica a quantidade de dias, será igual a essa subtração aqui, que será igual a 4,20. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar dos dois lados por 1 sobre 0,60. E faço esse mesmo processo aqui, 1 sobre 0,60. O que nós teremos? Nós teremos que, simplificando aqui e aqui, nós vamos ter a quantidade de dias. E aqui, fazendo essa divisão, nós vamos ter essa mesma quantidade agora em números, ou seja, 7. Então, aqui nós já podemos responder de forma intuitiva, São 7 dias. Por ser uma questão de múltipla escolha, essa questão acompanha um gabarito, E nele nós encontramos a nossa alternativa correta, seria a letra E. Este é um exercício bem magrinho em questão de texto, E nós utilizaremos a ideia,
de organização de dados, operações básicas e noção de proporção. Vamos à leitura do exercício. Bem, na maquete de uma praça pública, construída na escala de 1:75, o edifício da prefeitura de 13,5 metros de altura está representado com uma altura de... Bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. Em uma maquete, usa-se a seguinte representação. 1 está para 75. O que significa? Que a cada 1 centímetro na maquete, nós temos representado 75 centímetros do desenho real. Então, essa daqui é a interpretação dessa notação aqui. E o que está falando? Que o prédio ele tem exatamente 13,5 metros. Mas o que nós já podemos observar? Que aqui está em metros, nós temos que passar para centímetros. Qual que é a pergunta que temos que responder? Bem, a cada 1 metro, nós temos 100 centímetros. Quantos centímetros nós vamos ter em 13,5 metros? Bem, aqui vocês já podem pensar direto, né? Vocês podem multiplicar, vocês podem usar a clássica regra de 3 para encontrar esse valor. E qual valor que vocês encontrarão? 1.350. Então, beleza. O prédio da prefeitura tem 1.350 centímetros, que é exatamente equivalente a 13,5 metros. Então, o que está acontecendo aqui? Nós continuamos com a nossa escala de 1:75. Só que agora nós temos uma pergunta. Nós multiplicamos esse 75 por algum número para chegar até 1.350, certo? Que aqui seria a ideia de razão. Então, por qual número nós teríamos que multiplicar este 1 para que mantenha essa proporção de 1:75? Bem, vamos fazer essa divisão para descobrir. 1.350 dividido por 75, quanto que dá essa divisão? Bem, nós já podemos pegar a centena e fazer o 1, né? Porque 1 vezes 75, 75. Se colocássemos o 2, daria 150, o que já passaria desse valor. Então, aqui vai dar 75, fazemos a subtração, 5 menos 5, 0, 7 menos 13, menos 7, 6. Não dá para dividir, nós baixamos esse zero que está aqui. Agora nós temos 600 dividido por 75. Que número que dá? Nós vamos na tabuada de 75, vemos que 7 vezes 75 é um número pequeno e que 9 vezes 75 ultrapassa 600. Então, nós vamos aqui na 7 vezes 8 e vemos que é exatamente igual a 600. Então, aqui nós já podemos ter entendido que o prédio da prefeitura, na maquete, terá 18 quê? 18 centímetros. Basta com que iremos ao gabarito para verificar em qual posição está a nossa alternativa. E ela é a nossa letra B. Então, pessoal, assim nós resolvemos este exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Espero que eu me tenha feito claro. E, como de costume, deixem as impressões de vocês aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. E até a nossa próxima boa aula. Aqui apresento o desafio e já adianto o que nós iremos utilizar como ferramenta para resolvermos este desafio. Organização de dados, operações básicas e noção de equação e sistema do primeiro grau. Essa daqui é uma questão de afirme que, ou seja, nós precisamos do caderno de possibilidades, o nosso gabarito. Lerei para vocês selecionando as informações. Numa fazenda há ovelhas e avestruzes, totalizando 90 cabeças e 260 patas. Computando-se o número de avestruzes com o das ovelhas, pode-se afirmar que há... Beleza, pessoal. Aqui é interessante e, independente do caminho que nós formos tomar, sabermos qual a quantidade de ovelhas e qual a quantidade de avestruzes, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou apresentar para vocês as siglas que utilizaremos. Para falarmos sobre ovelha, nós vamos usar a letra O. Para falarmos de avestruz, vamos usar a letra A. Até aqui não tem muito segredo, né?
Então vamos escrever isso de forma matemática, certo? Aqui está falando que, totalizando o número de cabeças, tanto de ovelha quanto de avestruzes, nós teremos 90. Ou seja, cada ovelha e cada avestruz costuma ter apenas uma cabeça. Assim esperamos, né? E ovelhas, ou melhor, e o número de patas de ovelhas mais de avestruzes é igual a 260. Cada ovelha costuma ter 4 patas e cada avestruz costuma ter 2 patas. Então aqui nós escrevemos de forma matemática o que está escrito aqui. O que nós podemos começar fazendo? Nós vamos resolver esse sistema por substituição. Então nós vamos pegar essa expressão de número 1 e isolar nela o número de ovelhas, certo? O que eu vou fazer? Nós vamos subtrair dos dois lados o termo A. Então, o número de ovelhas será igual a 90 menos A. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir essa expressãozinha aqui na equação de número 2. Então, o que nós teremos? Nós teremos 4 que multiplica 90 menos A, que adicionado a 2A será igual a 260. Então, aqui nós podemos aplicar a distributiva, vai ficar 360 menos 4A mais 2A igual a 260. Aqui nós já podemos fazer essa operação, menos 4A mais 2A vai ser igual a menos 2A igual a 260. Aqui nós não podemos esquecer esses 360 positivo. O que nós podemos fazer? Nós podemos subtrair 360 dos dois lados. Então, nós vamos ter que menos 2A é igual a 260 menos 360, que isso vai nos dar menos 100. Então, dividindo dos dois lados por menos 2, ou simplesmente dividindo por 2, nós vamos ter que A é igual a 50. Aqui, tá bom? Tem uma observaçãozinha por causa desse sinal. Porém, basta com que multipliquemos por menos 1 dos dois lados e problema resolvido. O que esse A igual a 50 significa? Que essa é a expressão do número de cabeças, certo? Então, o que nós temos? Temos que, substituindo no sistema em qualquer uma dessas duas expressões, A igual a 50, nós vamos obter o valor das ovelhas. Então, vamos fazer o teste. Na expressão 1, se pegarmos essa quantidade de ovelhas, adicionar 50, nós vamos ter igual a 90. Isso quer dizer o quê? Se subtrairmos dos dois lados o valor de 50, nós teremos que a quantidade de cabeças de ovelhas será igual a 40. E na outra expressão, o que nós teremos? Se nós substituirmos na equação de número 2, 4, que multiplica a quantidade de ovelhas, mais 2 vezes A, que é 50, nós teremos igual a 260. Então, nós teremos que a quantidade de ovelhas será igual a, nós podemos fazer a subtração de 100 dos dois lados, então nós teremos 160. Nós podemos dividir dos dois lados por 4 e a quantidade de ovelhas será igual a 40. Então, assim, nós conseguimos ter a informação base, né? Que informação base é essa? Que A é igual a 50 e o O é igual a 40. Lembrando, tá, que quando eu falo A, eu estou falando de avestruzes e quando eu falo O, eu estou falando de ovelhas, tá bom? Essa é a importância das siglas. Então, vamos ao nosso caderno de possibilidades para selecionarmos a informação verdadeira, certo? Então, vamos lá. Primeira afirmação. Igual número de ovelhas e de avestruzes. É falso. 10 cabeças a mais de ovelhas. É falso, porque o de ovelhas tem 40, 10 a menos. 10 cabeças a mais de avestruzes. Bem, vamos deixar em observação essa possibilidade aqui. Letra D, 8 cabeças a mais de ovelha. Falsa. 8 cabeças a mais de avestruz. Falsa também. Então aqui nós temos como alternativa verdadeira a letra C. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu me tenha feito claro. Se vocês gostaram, deixem um like nesse vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, tá bom? Até a nossa próxima boa aula. É um pouquinho mais carnudinha, vocês vão gostar dela. E o que usaremos para resolver? Organização de dados, operações básicas e noção de proporção. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes e traçando um plano de execução. Vamos à leitura. Numa grande obra de aterramento, no dia de ontem, foram gastas 8 horas para descarregar 160 metros cúbicos de terra de 20 caminhões. Hoje, ainda restam
125 metros cúbicos de terra para serem descarregados no local. Considerando que o trabalho deverá ser feito em apenas 5 horas de trabalho e mantida a mesma produtividade de ontem, hoje será necessário um número de caminhões igual a... Bem, pessoal, vamos aqui às siglas que vamos utilizar. Para caminhão, utilizaremos a letra C, para horas, HS, e para metros cúbicos, M elevado ao cubo. O que nós podemos começar fazendo, né? Vamos começar organizando as nossas informações. Então aqui nós vamos ter o número de caminhões, aqui nós vamos ter a quantidade de horas e aqui a quantidade de metros cúbicos transportados. Sei que muitos de vocês já devem pensar diretamente na regra de 3, porém a regra de 3 é apenas um método para a proporção. Vamos utilizar os princípios da proporção, tá bom? Então, o que nós temos na primeira informação? Que nós temos 20 caminhões trabalhando 8 horas, conseguiram mover 160 metros cúbicos de terra. Nós podemos fazer perguntas mais simples, né? Antes da gente tentar resolver. Bem, vamos lá. Quanto cada caminhão, de fato, transporta, o que nós temos que fazer? Temos que pegar a quantidade de terra, 160, e dividir pela quantidade de caminhões, certo? Aqui nós podemos simplificar e nós vamos ter que cada caminhão transportará 8 metros de terra, certo? Mas em qual contexto? Em 8 horas trabalhadas. E agora, se eu quiser saber quanto cada caminhão transporta, ou seja, cada um caminhão transporta em 1 hora de trabalho. Bem, se em 8 horas eles transportam 8, em 1 hora eles vão transportar 1 metro cúbico de terra. Bem, aqui eu gostaria de pedir uma atenção especial. O que nós fizemos? Nós pegamos essa informação e nós fomos simplificando ela. Então chegamos na conclusão que um caminhão trabalhando 1 hora consegue transportar 1 metro cúbico de terra. Se nós mantermos essa proporção, nós vamos ver que 20 caminhões trabalhando 8 horas transportam exatamente 160 metros cúbicos de terra. Agora vem a pergunta, né? Ainda resta 125 metros. E nós temos 5 horas para fazer. Quantos caminhões serão necessários para fazer este trabalho? Bem, aqui nós poderemos começar fazendo a seguinte pergunta. Quantas horas nós vamos precisar para transportar 125 metros cúbicos de terra? Bem, basta com que façamos essa divisão aqui. 5 não divide 1, mas divide 12. 2 vezes 5, 10, resto 2. Desce-se 5. 5 vezes 5, 25. Nós zeramos. Então, o que nós conseguimos responder? Que para transportarmos 125 metros cúbicos de terra em 5 horas, a cada 1 hora nós devemos transportar 25 metros de terra, certo? Então, se cada um caminhão transporta 1 metro cúbico em 1 hora, nós vamos precisar de quantos caminhões para transportar 25? Nós vamos precisar de 25 caminhões. Ou seja, 25 caminhões em 1 hora transportam 25 metros. Então, o que nós temos aqui, ó, em relação a esses dois? Que para transportarmos em 5 horas 125 metros cúbicos de terra, nós vamos precisar de 25 caminhões. Então, essa daqui é a solução. Vamos encontrá-la no gabarito. Ela está na letra A. Bem, pessoal, quem fez de outra forma, pelo método da regra de 3, deixa aí nos comentários, tá bom? E comenta o que vocês acharam dessa forma de fazer. Nós não precisamos memorizar tanto, nós apenas utilizamos o raciocínio lógico. Claro que é interessante que façamos de forma mais imediata, porém, com a prática, vocês vão conseguir fazer isso daqui de cabeça. Então vai ser bem mais prático e mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam e até a nossa próxima boa aula. Aqui está a última questão.
que configura como sendo uma questão de geometria, o que nós utilizaremos para resolver organização de dados, operações básicas, noções de geometria plana, áreas e equação do segundo grau. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes, tá bom? Na figura há um quadrado de lado desconhecido, subdividido em 4 retângulos identificados, sendo que no menor deles as dimensões são 3 por 4 metros, sabendo-se que a área do maior retângulo é a metade da área do quadrado. As dimensões do retângulo C são... Bem, aqui é interessante a gente já destacar o que se está perguntando. As dimensões do retângulo C, certo? Qual que é a outra coisa que é interessante destacarmos? Essa figura aqui, ela representa um quadrado de lado x. Nós já sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, x quadrado. Qual que é a outra coisa que é interessante destacarmos? Que aqui dentro nós temos 4 retângulos desconhecidos. A única coisa que sabemos é a área do retângulo C, ela é metade da área do quadrado. Então, em síntese, o que que nós temos? Nós temos que a área do quadrado é igual a x ao quadrado, a área do retângulo é comprimento vezes largura, certo? E essa relação aqui, ó, é da onde iremos partir. Bem, pessoal, então aqui, né, falta ressaltar só mais um detalhe. Esse daqui é um quadrado e nós vamos dizer que o seu lado mede um valor desconhecido x. E para calcularmos a área de um quadrado, nós simplesmente fazemos lado vezes lado, que é igual a x quadrado. Beleza, o que mais que nós sabemos? Que o menor retângulo tem a largura medindo 3 e o comprimento medindo 4. E agora vem a pergunta, né? Como que nós vamos calcular a área do retângulozinho C? Bem, preparei aqui umas artes, né, que eu acredito que vai ser bem útil para nós. Bem, como que nós vamos definir qual que é as medidas, né, mesmo que algébricas, desse retângulozinho C? Bem, nós vamos ter que a largura dele, ou melhor, o comprimento, será x menos 3, certo? E a sua largura será x menos 4. Como que nós podemos dar continuidade? Bem, qual que é a igualdade que nós temos? Que a área desse quadrado dividido por 2 será igual à área desse retângulo. Como que nós calculamos a área? Nós fazemos lado do retângulo vezes seu outro lado. E aqui nós já podemos começar desenvolvendo esse produto. Esse produto ficará dessa seguinte forma aqui, ó. O que eu fiz até esse momento? Eu apliquei o que nós conhecemos como propriedade distributiva e chegamos nessa expressãozinha aqui. O que nós podemos fazer agora? Podemos multiplicar dos dois lados por 2. Fazendo isso, nós teremos esta outra expressãozinha. E qual que é o próximo passo? Simplificarmos por 2 aqui e aplicarmos a distributiva aqui. E aí nós ficaremos com a seguinte expressão. E o que nós podemos fazer aqui nessa segunda expressão, né? Nós podemos subtrair x quadrado dos dois lados, certo? E como que nós ficaremos após fazer isso? Nós teremos a nossa expressão final, que será desta forma aqui, ó. Então, tendo essa expressão, qual que é o objetivo? Descobrir quais são as raízes, ou seja, nós teremos duas possibilidades. Qual que é o melhor método que vamos utilizar? Bem, a ideia é encontrarmos as raízes, certo? E para isso, nós podemos resolver por Bhaskara, por soma e produto, porém, eu vou escolher fazer por completar quadrado, ou melhor, o método de completar quadrado. O que nós podemos perceber? Que aqui nós temos esse menos 14, ele vai simbolizar duas vezes um determinado número. E esse número pode ser muito bem o 7. Porém, aqui no final tem que ser esse 7 ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar 25 e depois subtrair 25. Por quê? Fazendo esse processo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adicionando zero. Então, essa ideia ela é própria do método de completar quadrados, tá bom? Então, colocando em evidência aqui, o que nós vamos ter? X menos 7 ao quadrado menos 25 igual a zero. Para facilitar o encontro dessas raízes, nós podemos adicionar 25 dos dois lados e nós passaremos a ter
x menos 7 ao quadrado igual a 25. Aqui nós podemos ter duas opções de solução. Vamos considerar x1 e x2. Quais são essas opções? A primeira é x igual a 2, porque 2 menos 7 menos 2 ao quadrado é igual a 25. Confere a solução. E aqui nós podemos considerar o 12. 12 menos 7, 5. 5 ao quadrado, 25. Perfeito. E agora que nós temos essas duas opções aqui, como que nós iremos encontrar as medidas do nosso retângulozinho C? Bem, o que nós precisamos lembrar? Que o nosso retângulo ele terá essa seguinte medida aqui. A largura será x menos 4 e o comprimento será x menos 3, certo? Então, se nós substituirmos aqui esse x por 12, o que nós vamos ter? A largura dele será 8 e o seu comprimento será 9. E aqui nós teremos o nosso retângulozinho. E por que não colocar o número 2? Porque ele não vai satisfazer a nossa ideia. Porque se nós fizermos 2 menos 4, nós vamos ter um quadrado de lado menos 2. E isso não é interessante. Porém, se nós fizermos 12 menos 4, nós vamos ter um quadrado, um retângulozinho de lado 8. E o quadrado terá o lado 12. Então, quais são as possibilidades? Pode ser tanto 8 que multiplica 9 ou 9 que multiplica 8. Então, vamos olhar no nosso caderno de possibilidades qual a alternativa que melhor satisfaz, ou melhor, a alternativa exata. E como nós já sabíamos, os lados desse retângulozinho terá a medida 8 por 9 metros, alternativa D. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha me feito claro, espero que vocês tenham entendido. E esse daqui é todo o processo que nós fizemos, tá bom? E até a nossa próxima boa aula.